gente tivemos uma importante reunião com o ministro Márcio França, Luizinho da Federação, ele participou dessa reunião, né, Luizinho, sobre a questão dos créditos, a questão da liberação de linhas de financiamento. Acho que essa informação é muito importante para o taxista. Você consegue passar um resumo para a gente dessa reunião? Passo sim, André. Como o terceiro item da pauta, ele fala específico do pessoal do Rio Grande do Sul, e na semana passada nós tivemos uma reunião que foi meio que emergencial com o ministro Márcio França, né? Ela foi concedida a reunião através do Leonardo e do deputado Alexandre Niemeyer. De São Paulo veio eu, o André Cabelo de São José do Rio Preto e também o Vitor de Bauru. Estava presente o Leonardo do Rio Grande do Sul, o deputado Carlos Zaratini, que fez também uma explanaçãozinha antes da gente iniciar a reunião aqui, né? E também participou via virtual, né, online, o presidente Moacir, que é da Confederação dos Taxistas. O que acontece? Quando o governo federal ele instituiu a medida provisória que ia beneficiar os taxistas em geral, né? Ele lançou a linha de crédito que é o Procred 360. Esse Procred 360 ele contempla as empresas. E como muitos taxistas eles têm o MEI como taxista, na linha de corte são 360 mil, né? 30% 360 dá 120. Então 120 mil, que é o que foi acordado nas reuniões anteriores que o ministro Márcio França tinha prometido, são 120 mil reais o valor de financiamento para os MEI. Tá? A capacidade financeira de cada MEI vai depender se tiver conta no banco, o banco fornece declaração de imposto de renda, ele tem que provar de alguma maneira que ele tem condições de pagar a parcela que ele supostamente estiver pedindo os 120 mil. Numa outra contrapartida, vai existir uma segunda etapa, tá? Que aí o Ministério do Microempreendedorismo ele vai colocar regras que é bem possível das federações, confederações e sindicatos que possam estar fornecendo a declaração de rendimento para o taxista, aquele que não tenha a comprovação do imposto de renda. Tá? Ou se ele pegar for no próprio banco dele lá pegar alguma forma de que ele tem capacidade de pagar aquela parcela, o próprio banco vai autorizar de fazer. A grande vantagem também que a gente vê no Procred 360 é que o taxista não precisa dar o carro dele em garantia. Tá? Pelo menos isso foi o que foi passado pelo ministro Márcio França. Já a contemplação dos taxistas que são CPF, isso daí vai estar sendo contemplado na emenda que o Zaratini fez. Ele passou para nós aí a emenda, né, contemplando o taxista autônomo. Só que para ser contemplado o taxista autônomo, precisa passar pela relatoria, que ainda não está definido quem é o relator que vai passar as informações aí. Não, ainda não foi definido a relatoria. Então, assim que for definido, aprovando... Não acredita? Isso, acredito o primeiro passo. E aí, tendo a relatoria, a contemplação do CPF, que é o taxista autônomo, vai estar contemplado. O que acontece? O Ministério, né, do Empreendedorismo e o próprio Márcio França, eles têm uma preocupação muito grande. A FEBRABAN, tá, ela está querendo fazer o empréstimo desses valores apenas para as empresas de grande porte, no caso seria as EPP, porque elas têm uma facilidade melhor de fazer o pagamento. Então, o Márcio França, na reunião, ele foi bem enfático, falou assim, que se não houver essa situação de contemplar, porque a ideia do governo, do presidente Lula, é contemplar os micros empresários, né, as pessoas de baixa renda aí que têm condições de financiar, que contemplaria mais pessoas. Isso daí está travado um pouquinho. Então, por isso que hoje nós não conseguimos ir até o banco e falar assim, o dinheiro está lá, porque são 4,5 bi de dinheiro para emprestar. Isso é o fundo garantidor. E esse fundo garantidor, ele vai ser como se fosse uma bola, você pede emprestado, ele volta, vai pedir emprestado, vai voltando, entendeu? Então fica sempre girando ali. Só que se não haver esse entrosamento entre o Ministério e a FEBRABAN, isso está travado por enquanto. Então é um acordo que eles estão tentando fazer. Isso daí é o que na reunião do dia 4/7, agora passado, que foi acordado esse tipo de situação. Caso você, às vezes, não expliquei direitinho, vocês queiram fazer alguma pergunta, parece que o Inácio quer comentar alguma coisa. Luiz, eu só queria saber, a referência da taxa de juros vai ser por onde? Ô, Inácio, a taxa de juros, ela vai ser aquela acordada lá, que é 6%, né, ao ano, né? Se não me fala a memória, e mais a taxa Selic. 5 mais Selic, né? E somando os dois números, vai dar em torno de 1,1, 1,2, tá? Essa é a taxa de juros do financiamento normal. Tá bom. Hoje já as montadoras, né, já praticam uma taxa de juro do financiamento do carro hoje para autônomo, para quem tem a permissão, quem tem o alvará ou autorização, a média de 1 ponto a 1,6 conforme o score do taxista.
Depende, né? Lá no Rio está 2,3. De fato, a taxa de juros pode ser um pouco elevada, mas é o que nós conseguimos. Tá bom, aí, não, né? não. Só para mim ter consciência e ciência disso. Tem uma carência também. 6% mais a Selic, tá? O Fatioli levantou? Luizinho, tinha uma dúvida, não sei se vocês entraram nesse detalhe, mas se vocês entraram, explica para nós, uma curiosidade muito importante. Nesse caso, desse fundo, que o Márcio França está querendo ajudar a gente colocando, mas só que o táxi teria que entrar com o MEI, né? Ou seja, CNPJ. Como é que fica a situação das regras do MEI? Porque o MEI tem uma regra específica, né? De empréstimos, de pagamentos. O taxista que tiver o MEI, ele vai, entre aspas, não obedecer à regra do MEI e se enquadrar apenas no que está sendo definido lá com o Ministério? Ou ele vai, como ele tem o MEI, ele vai ter que sim se enquadrar nas regras do MEI, que é o que eu acho que vai acontecer. Ele vai ter que se enquadrar na regra do MEI e ele não vai ter tanto benefício assim com essa linha de crédito. Veja bem, não estou criticando, não, só estou perguntando como que ficou essa situação, entendeu? Eu entendi o que você quis dizer, Fatioli. Assim, nós até questionamos o próprio ministro, né? Porque o MEI tem um faturamento anual de só 81 mil, tá? Exato, exatamente. E aí o que aconteceu? Ele falou assim que o Procred 360, na linha de corte 120, ele vai emprestar até 120 mil para o taxista, tá? Se ele comprovar que, vamos dar um exemplo, dividiu 120 lá por 60 meses e deu lá R$1.000 por mês, ele tem que comprovar que ele tem capacidade financeira para pagar os R$1.000 de parcela. Ele provando isso daí, sem problema nenhum, não vai existir regra do MEI para a regra do financiamento. Isso aí que eu queria saber. Então não vai ter aquele teto não vai ter o teto, porque se você declarar, eu declaro que eu tenho meu MEI e eu ganho R$1.000 por mês, entendeu? Isso não vai existir. Você vai ter que comprovar capacidade financeira de pagamento da parcela, através do imposto de renda, pessoa física ou pessoa jurídica que é o MEI. Porque hoje é na regra do MEI, não sei se todos os colegas sabem, mas na regra do MEI, a pessoa que vai comprar um carro com o CNPJ do MEI, esse carro não pode ter um valor acima do limite anual do MEI, que é R$81 mil. Perfeito. Né? Ele não pode comprar um carro acima de 81 mil. E é obrigado a pagar IPVA. Uma das regras Porque quem compra carro com MEI tem um desconto, não é isenção de impostos. Tem um desconto, um incentivo para a pessoa que compra um carro com MEI. Não chega a ser o mesmo valor das isenção de impostos, só que uma das regras é o pagamento de IPVA em dia. Você tem que comprovar que está pagando o IPVA do seu estado em dia. No caso do taxista, como é que fica a situação do IPVA? Vocês chegaram a perguntar sobre isso? Olha, Fatioli, no estado de São Paulo, existe muitas pessoas que têm o MEI e ela é considerada equiparada ao CPF, que é um taxista. Sim. Então, muitas cidades aí, quando a pessoa compra o carro, ela tem isenção do IPVA. Sim, tem tanto isenção do IPVA como o ICMS e o IPI. Não, isso está contemplado. Mas assim, a gente está falando do Brasil. Quando a gente aprovar isso lá no Ministério, vai... Né? Então, como que ficaria essa situação no Brasil, não apenas em alguns estados? Eu acredito que, tirando São Paulo, os outros estados também seguem a mesma regra que São Paulo. Legal. Tanto é que você pode comprar hoje um veículo de categoria aluguel no MEI em qualquer lugar. Sim, claro. Entendeu? Sim. Então, acho que isso daí tá tranquilo. Tá ótimo, tá ótimo. Legal. A preocupação mesmo, realmente, do Ministério é em relação a essa questão dos 4,5 bi, a questão da FEBRABAN não se intrometer nessa história, vamos falar assim, né? Sim. E a outra questão também é que as normativas, tendo o acordo com a FEBRABAN, as normativas vão ser feitas depois pelo Ministério, tá? Do Márcio França. Então, ele não pode fazer normativa agora, sendo que a FEBRABAN não quer emprestar para o MEI. Entendeu? Exatamente, entendi. Legal. E a hora que sair a aprovação da emenda do Zaratini, aí vai contemplar o CPF, aí vai criar-se uma resolução, uma portaria, alguma coisa parecida assim. Entendi. Mais uma? Beleza? Do Maranhão. Então, em resumo, seria até 120 mil, com uma taxa média de até 6% mais Selic. 5% mais Selic. Esse valor de até 120 mil é de acordo com o que ele consiga comprovar de capacidade de pagamento dessas parcelas, correto? Isso, correto. Se você também tiver o saldo médio, agora que eu lembrei o nome correto, o saldo médio bancário, aí o gerente já pode até autorizar, porque todos os bancos vão estar autorizados a fazer isso daí. Aí eu poderia fazer no meu próprio banco. No seu próprio banco. Entendi. Tá? Não precisa ser Banco Oficial, Caixa Federal ou Banco do Brasil. Sim. E só para complementar, obrigado, Luiz. Em relação aos taxistas específicos do Rio Grande do Sul, o Márcio França não tinha se atentado para isso daí, tá? Aí o presidente Moacir da Confederação falou lá sobre isso daí. Nós tratamos da quantidade de taxistas que talvez teriam os seus veículos aí, não teriam mais condições de uso, né? E foi se cogitado em mais ou menos 300 táxis. O que ele falou que ele ia fazer? Ele ia fazer do mesmo projeto, do mesmo linha de crédito para as pessoas que são empresários de lá. Que aí eles vão ter o dinheiro, né? Provavelmente até os 120 mil, e também não vão ter taxa de juros. Então, específico do Rio Grande do Sul, vai acontecer isso daí. O secretário, que é o Renato, que é secretário direto do Márcio França, ele ficou de não dar uma posição, ia falar com, acho que o deputado Pimenta aí, ou alguma coisa parecida assim, e aí resolver isso daí. Então, logo nós vamos ter uma situação
bem favorável para específico do Rio Grande do Sul. Ô Luizinho, só a última dúvida, para deixar claro, para quem inclusive está assistindo de maneira remota, a conta bancária que vai ter que ser apresentada para comprovação da renda, da média, é a conta bancária do MEI, do CNPJ MEI, e não da pessoa física do taxista, é isso? Não, eu entendo que é do CPF, do taxista. Eu também acho, geralmente... mas eu quero saber o que o Marcos França falou. Então, o MEI geralmente não tem a conta bancária, mas ele tem lá valores pequenos. Exatamente, por isso que... O Ministério também sabe que o taxista hoje, ele acaba recebendo um valor acima do permitido, né, para isenção do imposto de renda, e acaba, às vezes, não tendo uma situação. Por quê? Você pega um faturamento hoje, você despreza 40% e só tributa 60%. Sim, exato. Então, na declaração de renda, você tributa 60%. Então, eles estão sabendo também dessa situação aí. Entendi. Então, ótimo. Isso que ficaria o problema, porque se tivesse que comprovar com a conta jurídica, né, que é do MEI, aí ia complicar demais, mas podendo usar a conta CPF... Até porque o CPF vai ser um próprio avalista do CNPJ, sim, claro, né? Que os dois é ligado um com o outro. Boa.